idealizadora e fundadora da ONG Mais Amor. A ONG nasceu como um projeto social voluntário. Perdemos um cachorro chamado Carandache, que é o cachorro que está num banner que está lá no Gatil. Aquele cachorro foi o que fez a gente iniciar propriamente na proteção animal, cerca de 8 anos atrás, quando ele faleceu. E desde então a gente entrou nesse submundo. Você não tem ideia do que acontece na rua. A partir do nosso sofrimento com a perda dele, a gente resolveu transformar todo aquele sentimento de luto, de dor, em ação para ajudar quem não tinha. E aí a gente descobriu um universo muito triste. A gente descobriu através do nosso sofrimento uma tragédia. E desde então a gente não conseguiu parar mais. A doação de animal, na verdade, a gente tem 2 critérios, né? Porque a gente tem a doação de gatos e a doação dos cães. Obviamente, gato, ele precisa estar em local 100% seguro. Quando a gente fala 100% seguro, precisa estar todos os acessos possíveis telados. Então a gente realmente tem um cuidado muito especial com esses animais. Então a gente não doa de jeito nenhum para quem não tem todos os acessos telados. Isso eu estou dizendo de apartamento. E quando a pessoa mora em casa, a casa precisa estar igualmente segura. Então quando a pessoa não tem tela no quintal, ela precisa ter todos os acessos da casa fechados, da mesma forma que um apartamento, né? Então a gente entende que segurança e amor precisam caminhar junto. A gente precisa priorizar. É todo um trabalho que é feito para que esse animal consiga realmente chegar ao ponto de ter uma família, e a gente não pode entregar para uma família que não cuide dele de uma certa forma 100%. Ela vai dar boa alimentação, ela vai dar atendimento médico veterinário, mas ele vai estar correndo risco. Cães. Cães a gente não doa para quem mora em casa que tem um muro baixo. Por quê? Porque o cão vai pular e ele vai para a rua e vai acontecer a mesma coisa que um gato. Então a gente doa para casa, doa para apartamento, mas a gente é bem criteriosa, uma vez que a gente tem um número de devolução muito pequeno. Esse animal que está sendo introduzido na família, ele entra dentro do seu orçamento. Eu vou viajar. O que você vai fazer com o animalzinho quando você for viajar? Então hoje existem uma gama no mercado de locais que você pode deixar esse bichinho. A gente faz uma triagem muito certinha para ver se realmente esse animal está dentro da sua condição financeira, porque é muito fofo, é muito bonitinho adotar, mas ele dá gasto, né? E aí se não está dentro disso, vira um problema ao invés de realmente ser uma coisa legal. As adoções variam muito, né? Variam muito do mês, da situação econômica do país. Então, por exemplo, fim de ano a gente sente bastante quedas nas adoções e o número aumentando dos abandonos. Agora que acabou a pandemia, as pessoas estão preocupadas em realmente passear e aí os abandonos acontecem. Principalmente no litoral, as pessoas vêm muito para o litoral e aí os animais acabam ficando, elas vão embora e os animais ficam. Então, adoções com abandono variam muito. A gente não tem um número, né, para poder presumir para vocês. As pessoas podem ajudar entrando em contato através das redes sociais. A gente tem uma farmacinha, então você tem em casa um remédio que você comprou e sobrou. Isso ajuda o animal, às vezes, a salvar a vida dele. A pessoa não tem condição de comprar uma caixa e quando ela chega aqui, ela sai com todos os medicamentos na mão, né? Graças a essa farmacinha que a gente montou, que tem salvado muitas vidas. Então essa é uma das formas. Produtos de limpeza, o que a gente usa? Álcool 70, Herbolvet, desinfetante em alguns locais, sabão para lavar todos os cobertores, água oxigenada. Listaria aqui centenas de produtos, mas esses são os que a gente mais usa e que a gente precisa propriamente diariamente. A ONG não possui funcionários específicos. O que a ONG tem são voluntários, né, que se sensibilizam com a situação e querem vir aqui, porque acredito até que a gente seja a única ONG que está de portas abertas e não precisa marcar horário. Então a gente tem um período que a gente fica aberto e dentro desse período as pessoas podem vir. E todo o nosso quadro, na verdade, do estatuto, todo mundo é voluntário. A única pessoa que, na verdade, recebe é um médico veterinário. Hoje, resgatados entre cães e gatos, a ONG está com aproximadamente 100 animais. A quantidade de resgates é muito superior à quantidade de adoções. É muito desigual esse número, chega a cerca de 20 pedidos no mínimo de ajuda, e quando a gente fala em 20 pedidos, a gente está falando em 20 pessoas, não necessariamente 20 animais. Então, uma pessoa entra em contato para a gente pegar uma ninhada, por exemplo, de 10.
é uma quantidade exorbitante diária que a gente recebe de pedido de ajuda. Inviável para a gente conseguir ajudar todo mundo. Acaba optando em ajudar por aquele animal que realmente tem a vida em risco. Atua diretamente com animais que tenham a sua vida em risco. Todos os animais que passam por nós, se eles estivessem na rua, eles morreriam. Por isso que eles acabaram sendo resgatados por nós. No mundo ideal seria que nenhuma ONG precisasse fazer esse trabalho, né? Que o setor público realmente desse conta do recado. As ONGs existem para ajudar o poder público a suprir as necessidades, mas ficou inverso. Hoje, se a gente for contabilizar, os protetores independentes e as ONGs têm muito mais animais do que o poder público, né? E se a gente não fizesse esse trabalho, realmente assim seria um caos. O poder público ele não dá suporte para a maioria das ONGs. A Mais Amor não recebe nenhum recurso de nenhum órgão público. A gente vive com recursos próprios, a gente vive dos associados. Então a gente vive realmente das pessoas que, assim como a gente, não se conformam com essa situação que os animais vivem. Então a gente precisa o tempo inteiro se reinventar para conseguir dinheiro para sustentar os animais, porque a demanda é muito alta e os custos também são muito altos. Então por isso que na verdade a gente acaba tendo essa clínica parceira para minimizar esses custos e tentar aí suprir a demanda que chega para a gente diariamente. E quando a gente transformou o projeto solidário em CNPJ, a gente fez algumas modificações. Então hoje a gente tem um setor financeiro que atribui toda a parte financeira, toda a parte de gastos, e a gente tem o setor de adoções. Esse setor, propriamente, eu que acabo desenvolvendo. A maioria dos resgates, onde as pessoas, de uma certa forma, acabam pedindo a ajuda, elas pedem através das redes sociais e as pessoas direcionam para o setor de adoção. A gente só responde mensagem, porque fica humanamente impossível atender todas as ligações. E a gente faz a parte de adoções. A ONG tem hoje uma situação de devolução de animais muito pequena, o que a gente atribui à nossa triagem muito bem feita. E que a gente faz valer esses critérios para que esses animais realmente tenham uma adoção definitiva. Todos os resgates, independente de qual forma a gente seja acionado, a primeira coisa que a gente faz é que esse animal seja levado à nossa clínica parceira, que hoje é a Clínica Veterinária Mais Amor, e ali ele passa realmente por um atendimento médico veterinário para a gente entender o que está acontecendo com aquele animal. Depois ele fica em isolamento para fazer toda a parte de expulgue, toda a parte de vermifugação, toda a parte de higienização. A maioria dos animais chegam muito sujos, com muita pulga, com muito carrapato, quando é caso de cachorros. Então eles precisam ficar isolados e é por isso que a gente até concentra um número X de animais resgatados. A gente não consegue atropelar esse número porque a gente não tem um número muito grande de isolamento e todos os animais precisam passar por isso. Então eles passam por atendimento, depois de aptos eles são castrados e só depois eles são disponibilizados para adoção. Não tem como a gente saber muito a origem da lesão, mas pode ter sido também só de coceira, né? Como ele está lotado de sarna, eles acabam se machucando mesmo. Só que a pessoa que trouxe não tinha condição de manter o tratamento em casa, então a gente acabou tendo que liberar uma vaia para conseguir pegar ele. Tá lotado de sarna e tá com um buraco aqui, né, no meio do tórax. Fez algumas medicações que já aliviaram um pouquinho o quadro. E agora a gente só vai mantendo o tratamento. Apesar de ele estar assim, acredito que em pouco tempo ele já comece a ter uma boa resposta. Um dos resgates que mais deixou a gente sensibilizado foi o do Rock. O Rock ele estava na cidade da Praia Grande, ele provavelmente foi atropelado, ele estava com a boca destruída em várias partes e quando a gente chegou ele estava num cantinho. Uma moça recolheu, mas ela não tinha condição nenhuma de levar ele no atendimento veterinário, então ela deixou ele 4 dias num cantinho na casa dela com dor. Então quando a gente chegou foi bem assim difícil ver aquele animal ensanguentado, com a boca completamente destruída, 4 dias já sem comer, muito magro e sendo tão bonzinho. Então assim, deu muita dó, mas graças a Deus ele está 100% recuperado, inclusive a gente disponibilizou ele para adoção. Esse trabalho de proteção animal, de cuidar dos animais propriamente, principalmente os animais que não têm ninguém que olhe por eles, então isso pra gente faz com que a gente se sinta uma peça importante na vida de cada bichinho que passa pelas nossas mãos.
transforma a gente como ser humano, faz com que a nossa essência fique melhor, porque a gente acaba educando também as pessoas, né? E aí a gente educa e se educa. É uma transformação total. Oi! Oi! Oi, meu Deus! Ele chegou com uma deficiência já, mas a cirurgia a gente fez aqui.